Olá, queridos pais e confirmandos, estamos de volta com mais uma aula da instrução. Esperamos que vocês tenham estudado bastante, também que vocês tenham compreendido a temática, da lição 23. Então abram lá o catecismo, para poderem então acompanhar. E esta lição fala sobre o perdão. O que é mesmo o perdão? O que significa perdoar? Isto, perdoar significa passar uma borracha, apagar, não mais lembrar, jogar para bem longe, tá? Para que, quando de repente, tipo assim, se joga uma pedra bem longe, lá no meio do mato, no meio do capim, de repente um dia até você encontre aquela pedra lá, mas não vai mais lembrar que era aquela pedra que você jogou. É isto que significa perdoar, tá? Passar uma borracha, apagar, jogar para bem longe. Então nós vimos que o perdão dos pecados é o mais precioso presente que Jesus nos dá, tá? Ele conquistou este presente para nós, tá? E como é que foi? Morrendo na cruz, sofrendo em nosso lugar pelos nossos pecados. Também diz de que Deus nos justificou, isto é, que Ele nos tornou justos, inocentes, não mais culpados. Agora nós somos justos, nós somos filhos dele, nós somos aceitos, apesar de que em nós ainda permanece o pecado. Deus declara justa todas as pessoas por amor a Cristo. Então, só por causa do amor a Cristo que Deus nos declara justos, nos declara perdoados, nos declara filhos e herdeiros da vida eterna. O perdão é um presente gratuito que nos é dado por Jesus, gratuito. Nós não precisamos pagar nada, não tem custo. Tudo que era necessário, Cristo pagou lá na cruz, em nosso lugar. Este foi o pagamento. E lá no segundo artigo, vocês decoraram, sabem o segundo artigo do Credo Apostólico, Se não estão sabendo, deem uma olhada para saber, tá? Lá, o que Lutero diz? Não foi com ouro ou prata que Jesus nos conquistou, que Jesus perdoou os nossos pecados, mas com seu santo e precioso sangue. Quer dizer, ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos perdão. Que preço, não é verdade? Bem alto preço, uma vida. Jesus deu a sua vida por nós. E como é que nós recebemos este perdão? Lá no último quadradinho, na página 118, a fé é a mão que aceita e recebe o perdão oferecido no Evangelho. A fé é aquela mão que segura, que pega aquele presente. Tipo assim, a gente recebe um presente, a gente usa as mãos para pegar. Quer dizer, o perdão é um presente, então nós pegamos mediante a fé. A fé, lembramos aí, certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, conforme está escrito lá em Hebreus 11:1. Tem um versículo interessante para ser decorado, Hebreus 11:1. O que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, coisas que nós esperamos. E o que é? Nós dizemos também no Credo Apostólico. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Então, são coisas que nós esperamos. E fatos que não se veem. Alguém viu Jesus morrendo na cruz? Não, nós não. Alguém viu Jesus de vocês? Alguém de vocês viu Jesus ressuscitando? Não, eu também não. Os discípulos viram, mas nós cremos. Cremos porque a Bíblia diz. E a Bíblia é palavra de Deus, a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por isso nós sempre temos os versículos, e ali nos exercícios, então, da página 119,
nós temos 4 versículos, né? Então, esses 4 versículos aí, espero que vocês tenham copiado lá, conforme está sugerido. E na pergunta número 2, ou na questão número 2, está dito assim: diante dos ensinamentos até aqui aprendidos, e a fé que você tem em seu coração, escreva agora 3 frases como você é salvo dos seus pecados. O que você escreveu aí? Vamos ver. Se você escreveu assim: eu sou salvo por amor a Cristo, beleza, tá certo. Eu sou salvo porque Deus me amou em Cristo Jesus, também está certo. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, também está certo. Se você escreveu assim: eu sou salvo porque me arrependo dos meus pecados, também está certo. Então são aquelas coisas que nós fazemos, né, em relação, como é que nós nos sentimos, né, diante de tudo o que Deus fez por nós. E tinha uma tarefa, né? Ler a história bíblica do fariseu e publicano lá em Lucas 18, 9 e 14. Leram? Papai e mamãe, deem uma olhada lá, se eles sabem, conta a história. O que conta a história do fariseu e publicano? Muito bem, os dois foram no templo para orar, né? Um chegou lá e batia no peito e dizia: graças a Deus que eu não sou como os demais, não fumo, não bebo, não mato, né? E assim por diante. O outro entrou bem quietinho lá no canto, né, da igreja, baixou a cabeça e disse: ó Pai, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados. Qual destas orações vocês acham que Jesus ouviu e ele atendeu? A do publicano. O publicano, ele orou com humildade, ele orou com sinceridade. Ele não olhou para os outros, ele orou para ele. E esta é a verdadeira oração, que nós precisamos olhar para nós, principalmente em relação aos pecados. O fariseu não. Aliás, o fariseu é aquele que faz de conta, né? Tipo um hipócrita, né? Ele diz: graças a Deus que eu não sou como os demais. Quer dizer, ele falou dos outros e esqueceu de falar dele. Esqueceu de olhar para o coração dele, que estava manchado, que estava carregado de pecados. E o texto bíblico para decorar os versículos era de Efésios 2, 8 e 9. Vamos lá? Vamos dizer juntos: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. O que este versículo nos ensina? Que nós somos salvos, perdoados, aceitos por Deus, por graça. O que é graça? É um favor de Deus. É aquele momento em que Deus vem a nós e faz tipo um favor, coisa que nós até nem merecíamos. Então nós somos salvos por graça, e graça é favor divino, é presente, é dádiva de Deus. Pela graça sois salvos como? O que pega o perdão, o que pega as bênçãos de Deus. Qual é a mão que pega? A fé. Sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Quer dizer, isto não está dentro de nós, isto é presente de Deus, isto é um dom de Deus. Não de obras, quer dizer, não adianta, nós não somos salvos por Deus, não recebemos perdão por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas nós somos salvos por causa de Jesus, pelo que Jesus fez por nós lá na cruz. Este é o motivo que nos dá paz, perdão, vida e salvação, diz Lutero. Então não adianta a gente olhar para nós, aquilo que a gente faz, né? O fariseu, ele olhou, lembra? Eu não sou como os demais, não fumo, não bebo, não mato, né? Ou dou minha oferta, vou sempre na igreja, né? Tudo isso está certo, né? Mas isso não dá salvação. O que dá a salvação é a graça de Deus em Cristo Jesus.
Tá? Então, muito importante, muito bonito e muito significativo este versículo, tá bom? Releiam para que fique guardado no coração. Muito bem, vamos lá para a lição 24. Ressurreição e vida eterna. O que significa ressurgir? Reviver. Quer dizer, alguém que estava morto e reviveu. Nós temos 4 histórias bíblicas de pessoas que estavam mortas. Tá? Uma era, alguém lembra de uma? Muito bem, a filha de Jairo, uma menina, mais ou menos de 12 anos. Ela ficou muito enferma, está muito doente, inclusive o pai vai à procura de Jesus, para pedir ajuda, e a certa altura, quando ele encontra Jesus e fala com Jesus, de repente vem os empregados dele e dizem: a tua filha já faleceu, já morreu. Imagine a dor deste pai. E o que Jesus disse para Jairo? Não temas, Jairo, crê somente. E Jesus foi com Jairo para casa. E chegando lá na casa, Jesus entrou no quarto onde a menina estava morta, pegou na mão dela e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Ela levantou, ela tornou a viver, ela reviveu. Não por acaso, por obra de Jesus. Outra história bíblica é o filho da viúva de Naim, uma senhora sozinha, viúva, só tinha um filho, e ele acabou falecendo. E eles estavam caminhando com ele para o cemitério, e aí Jesus estava passando e disse para as pessoas que estavam levando ele: parem aí. Eles pararam, e aí Jesus disse para o menino, para o rapaz, levanta-te. Já imaginaram a cena, o cara lá dentro do caixão morto, Ele se levantou e Jesus devolveu aquele rapaz para a mãe dele. Jesus tem poder porque ele é Deus, verdadeiro Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Desculpe, outra história é Jairo. Não, Jairo não. Deixa eu lembrar, fugiu agora. Lázaro. Lázaro. Ele tinha 2 irmãs, E Jesus então foi visitar elas, E quando ela estava caminhando, estava quase chegando, E as irmãs ficaram sabendo que Jesus estava vindo. Marta foi ao encontro dele, de Jesus, e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aí diz a Bíblia lá, aliás, qual é mesmo o menor versículo da Bíblia? Nós já falamos do Novo Testamento. Jesus chorou. Sim, quando ele ficou sabendo desta notícia da morte de Lázaro, que era muito amigo dele, Jesus chorou. E aí Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão vai viver de novo. E Jesus foi com a Marta, Maria estava em casa esperando lá para receber Jesus também. E Lázaro já estava morto 4 dias. Aí Jesus foi lá no túmulo, e disse, mandou abrir o túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu de dentro do túmulo. Ele ressuscitou. Ele voltou à vida. E qual é a 4ª história da ressurreição? Qual? Isto, Jesus. Jesus ressuscitou. Dias atrás nós festejamos, na Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. E quem ressuscitou a Jesus? Deus. Aquele corpo, lembram? Que era humano, que nem nós, estava lá na sepultura. E Deus ressuscitou o corpo de Jesus. Podíamos dizer então que Jesus ressuscitou seu próprio corpo? Sim. Porque quem morreu lá na cruz foi Jesus, o homem. Deus não. Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem morreu na cruz
Foi Jesus. E Deus então ressuscitou a Jesus no terceiro dia. E a partir desta ressurreição é que nós temos agora, e nós confessamos isto no credo apostólico, né? Podemos perguntar o que a ressurreição de Jesus significa para nós. Significa de que a morte foi vencida. Significa de que os mortos vão ressuscitar. E isto está ali, no segundo parágrafo, na página 121. Não sei se os nossos catecismos estão fechando as páginas, né? Porque às vezes é assim, cada catecismo foi editado, né, num ano. O meu é de 2008, a edição de 2008. Se o de vocês for 2008, as páginas vai ser iguais, porque sempre alguma coisa vai sendo acrescentado, né? Então, às vezes, as páginas não fecham muito bem. Mas lição 24, né? Ressurreição e vida eterna. No segundo parágrafo, todos os mortos ressuscitarão. E aqui está referido a história da filha de Jairo. Já contei toda a história. Mas um resuminho daí. Sublinhe lá, Lucas 8, 49 a 56. Sublinhe lá e faça um resumo no caderno. Papai e mamãe, atenção, ajudem lá. Leiam depois se eles fizeram um resuminho desta história muito interessante. E aí nós temos ali, no quadradinho vermelho, coisas para ser colocado no coração, por isso aparece em vermelho, rosa, né? Creio que Jesus, no dia derradeiro, me ressuscitará a mim e a todos os mortos. Quer dizer, todos vão ressuscitar. Quando? Quando Jesus voltar. Lembram que depois da morte, né, e da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, né? E tempos depois, o que aconteceu? Ele subiu aos céus. Ou a Bíblia diz, ele foi elevado às alturas. E enquanto ele estava subindo, apareceram os anjos, né? Estavam ali embaixo, né? Os discípulos olhando para cima, Jesus subindo, indo para o céu. Como nós dissemos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ele subiu para estar lá, voltar de onde ele veio, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, voltou lá para o quê? Acompanhar, braço direito, lado direito, né? Tem a ver com o poder, o cuidado, né, de Deus, a ação de Deus no mundo. E diz no credo que ele vai voltar no dia derradeiro, quer dizer, no dia do fim do mundo. Quando será? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele vai voltar. E neste dia, os mortos vão ressuscitar. Diz o apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios 15, guardem esse texto. 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição dos mortos. E lá Paulo diz, no soar da última trombeta. Trombeta sempre foi um instrumento musical usado para anunciar, e ainda hoje é nos quartéis, né? É usado para juntar as tropas, né? Para juntar as companhias, os soldados, num mesmo lugar para ouvirem a voz do seu comandante. Quer dizer, quando a última trombeta soar e os anjos vão tocar essa trombeta, né? Jesus estará vindo e os mortos vão ressuscitar. E vai haver um encontro com Jesus. Para quê? Para estar no novo céu e na nova terra. Ou como diz aqui, na vida eterna. Na vida que não termina. Esta aqui vai terminar. Um dia todos nós vamos deixar este mundo. Mas na volta de Jesus, pode ser que Jesus volte a qualquer momento. Pode ser que ele volte. Às vezes eu bato na mesa para dizer hoje, né? Agora. Sim, pode ser a qualquer momento. E o que nós precisamos fazer para não sermos surpreendidos e não ficarmos de fora,
permanecer na fé, estudar a palavra de Deus, viver como cristão, andar nos caminhos de Jesus. Tá? Então, não sabemos o dia, mas ele vai voltar. E aí os mortos ressuscitarão, todos sairão dos túmulos. Né? E aí diz o texto lá de Mateus, né? Não sei se está referido aqui, mas eu acho que deve estar. Lá uns vão ficar à direita e outros à esquerda, né? Deixa eu ver aqui se está aqui referido. Lucas está falando sobre isto, né? Mateus 25, ali haverá grande alegria lá no meio, se vocês olharem, né? O capítulo 25 de Mateus conta que uns ficarão à direita e outros à esquerda. E diz o texto, e aliás quem conta a história do fim é o próprio Jesus. Ele diz, a um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. Quer dizer, não vai ter confusão. Ovelhas são aqueles que creem, né? E aqui os cabritos são comparados àqueles que não creem. Sabem por quê? Porque a ovelha é dócil, né? É mansinha, né? É domesticada facilmente. O cabrito não, o cabrito é espoleta, né? Fica pulando, né? É agitado, né? Sobe em tudo, né? Ele não é que nem a ovelha. Tá? Então, os mortos ressuscitarão e já serão separados, um do lado direito e do lado esquerdo. De um lado os que creem e de outro lado os que não creem. Lembram a história do rico e Lázaro? Pois Lázaro estava no céu por quê? Porque ele creu em Jesus. E o rico foi para o inferno só porque era rico? Não. Ele foi para o inferno porque ele não creu. Então, o crer é o que faz a diferença. Os que creem, o que ouvirão lá no final, no juízo final? Diz ali no segundo texto, né? No segundo, depois, logo do quadradinho vermelho lá, creio que Jesus, né? Diferença na ressurreição dos mortos. O que vai acontecer? Os que creem vão para o céu, para o novo céu e para a nova terra. Tudo será transformado, este mundo será transformado num novo céu e numa nova terra, que será habitada por Deus, conforme está lá em Apocalipse, 21, podem olhar lá, está lá dito que, ou 20, não me lembro bem, mas podem olhar, no finalzinho lá de Apocalipse fala do novo céu e da nova terra. Vai ser habitado por quem? Pelos que creem, os que têm Jesus no coração, os que andam nos caminhos do Senhor, os que fazem da palavra de Deus, né, a lâmpada e a luz para os seus caminhos e permanecem nestes caminhos por toda a vida. E aí diz no quadradinho, vamos ler juntos, os cristãos irão ao céu e terão um corpo perfeito. Os não cristãos irão ao inferno e não terão um corpo perfeito. Então isso já é uma grande diferença. 2 lugares na eternidade, céu e inferno. Céu para os que creem, inferno para os que não creem. E olha, como Jesus pode voltar a qualquer momento, na hora da volta, não adianta dizer, não, Senhor, eu creio em Ti. Está lá em Mateus 25. Eles, mas quando foi que tivemos doente, enfermo, nu e assim por diante e não te ajudamos? Aí Jesus diz, sempre que vocês não viveram como cristãos, sempre que vocês deixaram de fazer um desses pequeninos irmãos, ali vocês falharam comigo, ali vocês mostraram que não tinham fé. Vida eterna, vida eterna é uma vida que não termina. Esta aqui, já falamos, vai terminar. A vida com Deus no novo céu e na nova terra não vai terminar. E aí vem aquela pergunta lá, quem vai para o céu? Tem 2 textos bíblicos aí, João 3,16. O que diz João 3,16? Foi o primeiro versículo que vocês decoraram. Vamos lá, dizem juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então, quem vai para o céu? Aquele que crê. Vamos ler juntos o quadradinho vermelho lá? Creio que Jesus me dará a mim e a todos os mortos. Não. Creio que Jesus me dará a mim e a todos os crentes, os que creem em Cristo, a vida eterna. Como são o céu e o inferno? Vou dar uma tarefa para vocês, tá? Até vou anotar aqui para mim, para não esquecer. Vocês procuram na internet, tá? Vão procurar na internet lá, Carta de Lutero. Carta de Lutero para o seu filho Hans. Hans, tá? H-A-N-S, Hans. Se vocês digitaram lá Carta de Lutero para o seu filho, já vai aparecer. E lá Lutero dá uma bonita descrição, assim, numa linguagem de criança. Vocês já não são mais crianças, mas para vocês entenderem bem. Então procure lá na internet, tá? Fica como tarefa, tá bom? Carta de Lutero ao seu filho Hans, tá? E aí, na próxima vez, a gente vai ler, então, para recapitular, né, como é o céu. E aí, como são o céu e o inferno, é isso que nós estamos falando. Bom, temos os exercícios, tá? Lá tem 3 versículos, né, para vocês, então, copiar ali. E vamos pegar o versículo ali, ó, Apocalipse 14, 13. Decorar, tá bom? Anote lá, decorar este versículo, tá? E aí tem, né, tarefas ali, tem questões 2 e 3, tem mais uma do outro lado? Não, esta parte, tá? E com esta história, com esta lição, nós estamos terminando, né, a questão do credo apostólico. Aí, se vocês virarem a página, né, vai aparecer ali, 4ª unidade, o Pai Nosso. Será que tem alguém que ainda não sabe o Pai Nosso de cor? Ainda não colocou no coração? Então é hora de fazer isso, tá? Façam esta tarefa, leiam, releiam, tá? Para que vocês possam compreender este ensino tão maravilhoso e confortador sobre a ressurreição e a vida eterna, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e estudem bastante. Próxima semana voltaremos. Até!